Todo fim de ano é meio parecido. De um lado, pessoas extremamente esperançosas, né? Aquela ideia de renovação, a cultura da celebração, a pessoa vai se dar muito bem, coloca lá o seu amarelo para enriquecer, o verde para achar um parceiro e assim vai. Mas do outro, temos também pessoas com vazio, com frustrações, com desesperança. Pessoas que olham a proximidade do ano novo e começam simplesmente a se comparar. É como um espelho, né? Você olha para a sua vida e fala: caramba, que merda que eu fiz. Eu não alcancei nada este ano. Eu não consegui completar minhas metas. Eu não consegui me desenvolver melhor porque o fulano está lá em outro patamar. O fulano começou junto comigo. E aí essas pessoas elas começam a entrar num processo que a gente chama de desesperança, quase uma desesperança aprendida, ou desamparo aprendido, que lá fora a gente chama de holiday blues, né? É como se fosse aquele momento mais melancólico. E qual que é o problema disso? Não é só no fim do ano. O fim do ano ele é o ápice desse processo. Ele é o resultado. Essa desesperança, como o Aaron Beck define pra gente, ele é um conjunto de expectativas negativas sobre o futuro. Porque eu olho para o meu passado e entendo que, pô, se eu não alcancei nada, então lá na frente eu também não vou alcançar. Claro, existem aquelas pessoas que olham, eu não alcancei e agora eu tenho que fazer algo para alcançar. Eu tenho que fazer algo para conseguir melhorar a minha vida. Só que se a minha crença habitual, meu padrão de comportamento é olhar para a vida e achar que nada vai resolver, que as coisas não vão melhorar, de que o meu esforço ele é inútil e de que amanhã vai sempre se repetir o mesmo padrão, eu começo a gerar essa desesperança. E aí o que, que isso gera? Desencadeia todo um processo depressivo, onde eu começo o meu ano mal. Eu começo o meu ano chateado. É como se eu fizesse um balancete do meu ano de maneira até mais forçada, vamos dizer assim. Claro, tem aquelas pessoas mais entorpecidas que elas nem olham para isso, elas estão no automático e seguem a vida. Mas aquelas que param para se analisar e entram nessa melancolia, elas começam a olhar para a vida e acham que dezembro é um momento de prestação de contas, né? Onde eu tenho que fazer a lista de realizações, eu tenho que ver tudo que deu certo, as conversas familiares giram em torno de todas as conquistas de fulano, e aí começam mais comparações. A mídia reforça essa narrativa de superação. Eu lembro quando eu acompanhava, ainda muito jovem, adolescente, aquelas retrospectivas da Globo, do SBT, e eles mostravam as notícias pesadas e tal, e sempre no final do programa era um tom de superação. Um novo ano, nova vida, novas metas e não sei o que, tá, 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 tá. Mas, normalmente, isso não é para todo mundo. Porque para quem viveu um ano difícil, com perda, com dificuldade financeira, inclusive, problema de saúde, milhares de metas essenciais não cumpridas, essas exposições de retrospectivas elas geram uma inadequação. Elas geram um sentimento de, cara, olha que fracasso. Porque a pessoa começa a entender que essas pressões sociais que ela vive não são ideais para ela. As reuniões familiares nem sempre são fonte de apoio. Às vezes eu tô aqui, eu sou um pai, minha filha viajou para fora e claro, fico muito feliz que se desenvolveu, mas também ficou a saudade, também ficou um vazio na minha casa. Eu não sei mais o que fazer sendo um pai entre aspas, ausente, né? Porque agora não tem mais uma filha presente. Às vezes eu tô ali numa empresa e olho meu balancete anual e falo, caramba, esse ano eu não cresci. Ano passado eu fiz 200 mil e este ano eu fiz 190. Eu não cresci. E aí você começa a olhar os conflitos, né? Você às vezes se separou, perdeu um relacionamento importante, perdeu um ente querido, né? Por uma morte inesperada. Você teve que sair de um apartamento bom e agora você está numa casa ruim porque você não sabia que era ruim. Isso já aconteceu com a gente aqui em casa. Então, todos esses elementos eles vão gerando pressões. E aí isso vai se somando a tudo que acontece, principalmente a um período que a gente não se dá conta, mas e aqui eu não vou entrar no viés político, obviamente, mas se o país ele está economicamente mal e este ano eu não consigo comprar tantos presentes, eu não consigo fazer tantas coisas, aquilo me gera uma sensação de estresse, de insignificância, de insuficiência. Por exemplo, eu comprei presentes para minha filha ano passado, porque estava melhor. E esse ano talvez tudo tenha ficado caro. E não quer dizer que eu não tenha me desenvolvido.
financeiramente. Só quer dizer que as coisas ficaram mais caras. Esse ano eu não pude comprar tantos presentes. Então eu começo a avaliar a quantidade, não necessariamente a qualidade. E isso vai gerando todas essas comparações. E aí entra, somando a isso, todo o processo de comparação social que é amplificado pelas redes sociais. Que é você olhar para a plataforma ali como o Instagram e ver que, caramba, as pessoas estão mostrando só o melhor delas, né? As melhores versões. Aquela versão editada que distorce toda a minha percepção de realidade, que distorce tudo que eu faço. E eu olho o fulano, caramba, pô, o cara ganhou aquilo ali. Pô, o fulano ganhou aquilo lá. E é o que eu brinco com alguns clientes. Eu tenho colegas que eles compram jogos do ano. E às vezes eu penso, caramba, que legal, você está jogando o jogo do ano, o jogo do momento, eu queria poder estar jogando. Só que esses mesmos amigos, eles não investem, por exemplo, na própria carreira. Porque eles estão lá numa carreira mais segura, né? Um concurso público e tudo mais. Eles não investem, por exemplo, na aquisição de mais conhecimento, livros e por aí vai. E eu invisto. Não quer dizer que eu seja superior. Mas se a gente começa a comparar coisas diferentes, a gente não entende essa diferença. A gente acha que pela pessoa ter o que eu gostaria de ter, mas eu não invisto tanto naquilo, eu acabo não sendo tão valioso. Entende? Eu tenho colegas que investem bastante na educação dos filhos, numa boa escola, numa boa creche e tudo mais, e conseguem ter mais tempo para si. E às vezes bate aquela ideia de, pô, eu não invisto nisso. Eu cuido da minha filha em casa, eu e minha esposa, a gente cuida aqui em casa e tudo mais. Será que eu não deveria investir nisso também? E aí você começa a comparar objetivos diferentes, processos diferentes. Um jogo do ano com um investimento na sua carreira. A viagem que seu colega faz para o exterior 2, 3 vezes ao ano, ou uma vez ao ano que seja, com você investindo numa melhoria da sua casa. Você não percebe que são coisas diferentes, porque você está olhando só o resultado. Você não está olhando os processos. E aí você começa a entrar no acerto de contas mental que aquilo vai adoecendo você. Só que a gente entende com algumas pesquisas hoje em dia que esses marcos temporais, dezembro, janeiro, meio do ano, né, e tudo mais, eles funcionam também como um novo ciclo, obviamente, né? Uma segunda-feira, um aniversário, uma virada de ano e tudo mais. Todos esses novos começos, eles trazem esse movimento de desesperança, de olhar para o meu retrospecto e falar assim, caramba, não me desenvolvi, não fiz o que eu queria, não cheguei onde eu queria, mas eles também têm o que a gente chama de fresh start, ou recomeço. O efeito do recomeço, que é justamente a motivação de, cara, agora vai ser diferente. Agora eu vou conseguir melhorar. E aí você começa a investir nisso, nessas melhorias. Então você faz um monte de planos, de metas. Até fez um vídeo recente, né, de como fazer um bom balancete do seu ano de uma maneira mais otimista, mais produtiva. E às vezes a gente esquece que esse recomeço, que vai ter um vídeo só sobre como planejar o ano, é o próximo vídeo inclusive, ele serve para você poder melhorar suas coisas. Só que ao mesmo tempo, ele implica num período de avaliação. Ele implica num julgamento interno, num juízo de valor. E quando essa avaliação é negativa, porque o nosso viés, o nosso padrão, ele já é negativo, a gente não consegue se desenvolver melhor. Ele amplifica toda essa desesperança, como a gente falou aqui. Então eu tenho ruminação, eu tenho viés negativo, eu tenho a seleção de memórias, né, memória seletiva, que eu vou direcionando para aquilo que mais me incomodou, mais me doeu. E aí, esse viés todo no fim do ano, ele vai distorcendo, né, o nosso balanço. Cara, eu fracassei, eu perdi, eu tô arrependido de não ter feito tal coisa. É que nem eu brinco com algumas pessoas. Você olha o Bitcoin hoje, o Bitcoin tá valendo 1 milhão, pô, podia ter investido por R$ 3 lá em 2005. E realmente você poderia, mas não adianta nada agora, ele tá 1 milhão. Então o que você está fazendo a partir de agora? Quando você entrar nessas ruminações, nessa espiral descendente, o que é importante aqui é você evitar esse ciclo. Evitar essa ruminação, evitar essas comparações. Tá percebendo que a rede social está sendo ruim, está sendo nociva? Sai. Tá percebendo que os meios que você convive, as pessoas com quem você se relaciona, e são sempre nos mesmos assuntos, mesmas coisas? Sai um pouco. Porque o processo de revisitar repetidamente todos esses conteúdos negativos, ele tem um ponto de agravamento em sintomas depressivos. Em alguns casos até sintomas ansiogênicos, né, de ansiedade. Mas a depressão é muito mais presente. E essa depressão, se você não trata,
mesmo que ela seja momentânea, mesmo que seja ali um momento mais melancólico, né? Não um CID de depressão efetivamente, ela pode fazer você ter atos mais impulsivos de maneira negativa. Então, pare. Mas como é que eu paro? O ciclo de evitação e a restrição dessas atividades é importante, que é justamente eu reduzir o meu tempo de tela, reduzir o meu estado de comparação com as outras pessoas, e eu começo a me desenvolver a partir dali. Eu começo a entender que o meu ano ele é diferente, a minha vida é diferente, o meu bastidor é diferente dos outros. Não adianta eu querer viver a mesma coisa. Não adianta eu querer ter o jogo do ano se eu estou investindo na minha carreira. Talvez sejam coisas diferentes, elas devam ser avaliadas de maneira diferente. E é isso que a gente esquece, que a gente fica sempre querendo o do outro e para de olhar de uma forma positiva pra gente. Então, o que eu tenho que parar para avaliar se eu estou nessa espiral? Primeiro, o sentimento de tristeza ou desesperança, ele é persistente? Ele está durando? Quanto tempo? Uma semana? 2, 3? Se isso não está melhorando em 2 semanas, considere buscar ajuda. Se você está tendo uma perda significativa de interesse pelas atividades que antes eram prazerosas, considere buscar ajuda. Se o teu sono, o teu apetite sofreram alterações, do tipo você está dormindo muito menos ou está dormindo muito mais, está comendo menos, comendo muito mais, considere buscar ajuda. Se você percebe que surgem pensamentos de que a sua vida não vale, de que ela não tem valor, de que não serve, busque ajuda. Se o teu funcionamento, a tua produtividade no trabalho, nos estudos, no relacionamento e por aí vai, estão comprometidos, busque ajuda. Isso é fundamental. Porque os sintomas, eles são mais sutis, mas eles vão ficando presentes. Ao ponto de, novamente, se está durando mais de 2 semanas, mais de 1,5 semanas, 3, busque ajuda. Busque se desenvolver. Não deixe isso acontecer sozinho. Não precisa passar por isso sozinho. A avaliação profissional ela vai ser fundamental para que você possa trabalhar. Aqui eu vou deixar algumas intervenções, algumas ideias para vocês, mas, novamente, percebeu esses sintomas por mais de 2 semanas, busque ajuda. Busque ajuda. Percebeu que, em 1 semana eu estou fechando todos esses 3 sintomas, 4 sintomas, 5 sintomas, já busca ajuda. Não deixe isso se agravar, ok? A primeira intervenção que nós temos são o que a gente chama de microhábitos, que é uma ativação comportamental aqui, através de microhábitos, que é, em vez de eu esperar a motivação vir de fora, eu faço ela de uma forma diferente, eu trago ela para dentro. Eu tenho pequenas ações, por exemplo, uma caminhada de 10 minutos. Eu tenho preparar uma refeição diferente, uma refeição que eu gosto, ou enviar a mensagem para meus amigos, parentes, pessoas que são da sua confiança, pessoas que você gosta, de fato. Isso te ajudará. Elas interrompem essa inatividade, essa passividade, e pode gerar um reforço positivo. O que é um reforço positivo? Uma sensação de bem-estar diante de aquilo que eu busco, né? Daquela consequência que eu estou buscando. Então, eu tô aqui, tô chateado e tal. Eu corto aquilo ali. Eu vou dar uma volta, eu vou ver a vida real, eu saio dessas vidas editadas de rede social, de Instagram e tudo mais. Né, de YouTube, de TikTok. Não, eu saio um pouquinho disso. Deixa eu ir para a vida real. Deixa eu fazer uma coisa que eu gosto. Deixa eu retomar, mesmo que seja pequenininho, tá? Outra mudança que nós podemos e que também ajuda é você ajustar o seu ambiente ou desenhar o seu ambiente, se você preferir, né? Modelar ele, que é às vezes facilitar coisas no seu espaço físico mesmo, para que você tenha coisas mais visíveis de acordo com aquilo que você tem de objetivo. Por exemplo, eu gosto de malhar. Voltei a malhar na academia do meu prédio, então eu deixo a roupa aqui no escritório, porque é onde eu estou geralmente. Termino o atendimento, eu já coloco a roupa e desço. Porque se eu deixar a minha roupa lá no quarto, eu vou ter um grande problema, que é, vai estar escuro, eu não vou poder acender a luz, porque está todo mundo dormindo, e aí não posso pegar roupa. E aí se eu não pego roupa, eu não vou malhar. Então, fazer esses ajustes ele é importante. Eu reduzir o acesso aos gatilhos de ruminação, como a própria rede social, são estratégias que fazem com que eu me desenvolva melhor. Então, eu melhoro uma coisa no meu ambiente, eu me retiro de outros espaços, eu saio de relacionamentos, eu me afasto de pessoas que são ruins para mim. Eu começo a mudar todo esse ambiente, físico e virtual. É o que eu brinco com os meus clientes, eu coloco para eles fazer de fato, que é
Entrou na rede social, veja quantas pessoas você segue no Instagram. Ah, tô seguindo 200. Você precisa seguir 200? Você precisa consumir tudo isso? Não. Então, corta. O Instagram já não vai te entregar essas 200 pessoas de qualquer maneira. Corta o resto. Corta o que não faz sentido. Ah, mas esse autor aqui eu gosto bastante. Então leia os livros. Se a rede social dele não é boa para você, fique só nos livros. Busque outra rede onde o conteúdo seja melhor. Busque outros lugares onde você não potencialize essa negatividade. Um grupo, uma rede social novamente, uma leitura, um momento que você está vivendo, pessoas ao seu redor. Se afaste. Se afaste. É tipo aquele ditado, né? A fofoca morre onde ela encontra uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Porque a pessoa sábia, ela não se importa com fofoca. Ela não vai atrás, ela não desenvolve, ela não amplia. Então, eu mudar esse ambiente me ajuda muito. Outro elemento que é fundamental é ter uma rotina mais protetiva, né? Ou seja, regular meu sono, fazer atividade física, ter uma boa exposição à luz solar, que é para vitamina D, eu ter o ajuste das minhas alimentações. Então, começar a associar essa melhora que eu estou buscando a coisas mais presentes mesmo. Então, retomada de atividades de lazer, retomadas de atividades de crescimento, de desenvolvimento pessoal, coisas que façam eu sair desse movimento negativo. Melhorar as minhas relações sociais é uma coisa que eu também comento com os clientes, que é faça um balancete das suas relações esse ano. O que deu certo, o que deu errado, que lugares você gostou de frequentar, que lugares você não gostou, que tipo de pessoas, né, faz mais sentido para você e não faz tanto. O isolamento, ele é uma coisa muito presente nesse momento, né? De, não, tô mais chateado, vou ficar isolado. Ok, não precisa se isolar. Retome atividades sociais com pessoas que você gosta. Entre em contato com elas. Se permita fazer isso. Conheça novas pessoas. Mas percebeu que tem relações ruins? Corta. Percebeu que tem pessoas boas ou que eram boas para você e, né, ainda se mantém? Retoma a conexão com elas. Retoma o contato. Vai revisar o teu ano e que normalmente tem um vídeo só sobre isso. Faça uma revisão factual, não emocional. Olhe os fatos. O que aconteceu? Qual era o contexto? O que estava mudando? O que não mudou? O que de fato você pode fazer sobre aquilo ali? A mesma coisa o planejamento do ano novo. Traga ele para o mais concreto possível, porque é isso que permitirá você se desenvolver de uma forma mais leve. É isso que permitirá você se desenvolver de uma maneira mais tranquila. Quando a gente sai dessa memória seletiva, sai dessa emocionalidade, a gente começa a planejar as coisas de maneira realista ou revisar as coisas de maneira realista, a vida fica mais fácil, fica mais tranquila. Tá? Só pra gente fechar por hoje, entenda, a desesperança no final do ano ela acontece. Ela não é um sinal de fracasso. Ela é uma coisa que de fato acontece. E se você não cuidar dela, se você não cuidar do que está acontecendo com você, olhando para os fatos, olhando para as situações reais, concretas, você vai adoecer. Às vezes você acha que o ano foi muito ruim, porque esse momento de vida final está sendo ruim, né? Esse momento final do ciclo aqui de dezembro para janeiro e tal, ele não está tão legal. Mas deixa eu reavaliar. Ah, mas o que eu perdi? Ok, mas o que você também ganhou? O que você desenvolveu? Começa a fazer os seus balanços. Não é sobre o que é mais ou menos importante, mas é o que eu também posso fazer de diferente sobre isso. Você não precisa começar um ano novo de maneira perfeita. Você precisa começar com aquilo que é possível, com aquilo que é viável, com aquilo que é sustentável. Talvez esse ano você não tenha vendido tanto. O que pode ser melhorado? Agora que a gente vai ter um ano de eleição, de Copa e tudo mais. O que você pode fazer para crescer? Talvez esse ano você tenha perdido um relacionamento. Mas será que você não tomou algumas relações anteriores? Será que você não teve outros momentos positivos? Será que aquela relação que você terminou, ela realmente já não estava mais desgastada, já não fazia mais sentido e só você estava lutando para mantê-la? Entrar nessas avaliações de maneira factual é o que te mantém protegido, é o que te mantém saudável. Olhar só a perda pela perda faz você ficar mal. É claro, existem perdas que você não tem como olhar um lado bom. É difícil. A morte de um ente querido, a morte de um animal de estimação, tudo isso são coisas ruins.
Mas tem coisas que você também pode olhar de uma forma mais positiva. E aí aquilo te ajuda a contrabalancear. Teve coisas ruins que você viveu? Teve. Acolhe o sentimento, recupere ele, se permita senti-lo. Mas também teve coisas boas. Não torne um sentimento, um evento, o teu ano inteiro. Não torne ele toda a determinação da sua vida. Ok? Quero espirrar. Então, entenda isso. Quando você olha para a realidade de maneira concreta, saindo dos espectros emocionais, colocando eles como regra na sua vida, as coisas ficam mais fáceis. E, novamente, sentiu que está mudando muito o seu comportamento, está tendo aquela espiral negativa, tristeza ou desesperança por mais de 2 semanas, perda significativa de interesse pelas atividades que você gosta, sono ou apetite alterados, né, de maneira extravagante, tá com muito sono, muita fome, tá com pouco sono, pouca fome, surge pensamentos de ideação, de desvalia, né, de não ter importância e tudo mais. O funcionamento do seu trabalho, das suas relações, o seu funcionamento do dia a dia, ele está comprometido, busque ajuda. Busque um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, busque ajuda para você poder se desenvolver. Não deixe que isso te domine. Não deixe que isso tome conta da sua vida. Ok? Bom Natal para vocês. Boa virada de ano. Nós temos ainda mais um vídeo para subir aqui para o YouTube, que é justamente sobre como planejar o ano. Talvez ele seja um formato mais de aula. E eu vou dividir a tela, vou ver ainda como é que eu faço. E eu vou deixar um materialzinho para vocês. Beleza?